pode glorificar o Senhor aí na sua casa? Muito bom poder estar aqui, junto com os meus irmãos, podendo matar a saudade de alguns irmãos. Confesso que para mim é muito difícil ter que fazer a live aqui na igreja. É algo que mexe muito comigo, mas aprove a Deus nos trazer para estar aqui esse final de semana. E é bom estar aqui louvando com o Ministério de Louvor. Não é o que nós gostaríamos, mas já é algo muito bom estar aqui junto com o Ministério de Louvor, adorando ao Senhor, engrandecendo o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Essa é mais uma live que nós temos a oportunidade de, dentro da nossa casa, ser alcançado por uma palavra, ser alcançado pelo Espírito Santo, que nós já estamos sentindo aqui louvando, e eu tenho certeza que dentro da sua casa também você está sentindo o Espírito Santo aí, porque como eu tenho falado, eu tenho dito nas nossas lives, eu e você podemos estar em quarentena, eu e você podemos estar em um isolamento, mas o Espírito Santo, ele não está em quarentena. A palavra do Senhor vai dizer que certa feita, Pedro e João estavam sendo julgados, estavam ali passando por um processo de julgamento. Depois que eles foram liberados, a Bíblia diz que eles entraram na casa onde alguns discípulos estavam fechados, trancafiados por causa das ameaças. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram naquela casa, eles começaram a orar, o Espírito Santo encheu a casa, tremeu o ambiente, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, meu amado? Porque o Espírito Santo, ele não fica em quarentena. A Bíblia vai dizer que quando tudo estava um caos, a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou os céus e a terra, No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia! Sabe o que significa isso? Meu amado, nós temos o Espírito Santo, que está acima de qualquer problema, está acima de qualquer caos, está acima de qualquer dificuldade. Eu não sei como você se encontra na sua casa nessa noite. Talvez você esteja se sentindo vazio. Talvez você esteja como lá no princípio de todas as coisas, que era um caos. Era um caos. Mas o Espírito Santo estava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava sobre o caos. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Independente do caos que você esteja passando aí, seja ele na área da saúde, seja ele na área emocional, seja ele na área financeira, se você crê, o Espírito Santo, ele pode entrar com providência na sua casa, encher a sua vida, e você perceber que o Espírito Santo é o seu maior aliado. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, minha missão foi cumprida, mas fiquem tranquilos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Quando diz o outro, não é menor nem maior, é na mesma essência. O Espírito Santo, Ele está comigo e contigo, independente do caos, independente da crise, independente da luta, independente de tudo aquilo que está se levantando. Se você crê no Espírito Santo, Ele é poderoso para te fortalecer nesta noite aí na sua casa, para te fortalecer aí nesse momento de caos, nesse momento de luta, de dificuldade, de tribulação. Como é bom saber que nós temos o amigo Espírito Santo.
Santo, aleluia, que todas as vezes que você se achega a Ele, você sente como se fosse uma criança que está desesperada diante das situações, e o papai chega e te pega no colo e diz: calma meu filho, eu cheguei, fica tranquilo, e aí você começa a sentir segurança e paz. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o nosso Consolador, é aquele que nos consola nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias em que parece noite. Você pode ser servo de Deus como eu sou, você pode ser um verdadeiro cristão como eu sou, mas não tem como você não ser tocado por esse momento que estamos vivendo. Não tem como você não ser sensibilizado, como ser humano que você é, diante do que nós estamos enfrentando. Mas há uma palavra no meu coração de Deus, que eu entendo que tudo que Deus permite, Ele não perde o controle. O nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive Ele tem o controle de tudo isso que nós estamos passando, e eu sei que Ele tem preparado um tempo de vitória para a minha vida e para a sua vida. Se você crê, diz um amém aí, glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus aí pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando na live, nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, aqui de São João do Emeriti. Quero também agradecer a Deus pela Igreja Batista Nova Filadélfia de Aquários, nossos amigos, nossos familiares que têm acompanhado a live. Se podemos dizer que tem um lado bom nesse momento, é que a tecnologia ela tem nos proporcionado a oportunidade de alcançar pessoas que provavelmente nós não alcançaríamos dentro da nossa igreja. Pessoas que talvez nunca tenham entrado dentro de uma igreja, começaram a assistir a live, e eu creio que Deus está salvando vidas dentro de casa. Então, Deus Ele tem os meios dele, de fazer o projeto de salvação dele acontecer. Então, tem algumas coisas positivas, se é que podemos dizer assim, nesse momento tão duro que a sociedade, que a população tem vivenciado. Mas tem lados positivos em que Deus Ele tem trabalhado para trabalhar os nossos corações, para fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os meus irmãos. Você pode estar fazendo o seu pedido de oração. Hoje a minha secretária não é minha filha, minha secretária hoje é a pastora Elisângela. Como de costume, você pode estar pegando aí a sua água. Eu tenho consagrado uma água para você beber aí, ou levar para alguém. No final nós vamos orar consagrando essa água ao Senhor. É fé, meu. Se você tem fé para crer que depois dessa oração, a pessoa que beber dessa água, ela vai ser curada, eu creio que essa pessoa pode ser curada. É a fé que move a mão de Deus em seu favor. Você que crê, você vai poder estar bebendo dessa água, dando para a sua família, e eu creio na vitória. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Nós vamos ler 3 textos, mas agora nós vamos ler apenas um, que está lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 18, apenas o versículo 18. Depois você pode manter a sua Bíblia aberta. Capítulo 24 de Lucas, versículo 33. E por último,
Você vai abrir a sua Bíblia, depois pode manter ela aberta, marcar com alguma coisa aí. Livro de Salmos 51, versículo do 10 ao 13. Eu quero dar um título para essa ministração dessa noite, que diz: é tempo de voltar. Vou repetir novamente: é tempo de voltar. Queridos, como é maravilhoso quando nós temos experiências espirituais. Hoje eu acordei bem cedo. Esse período tem deixado a gente meio louco. Às vezes a gente fica até 3 horas da manhã acordado, aí vai dormir, acorda 6 da manhã, daqui a pouco meio-dia te dá sono. É um negócio de louco. A rotina está virada de cabeça para baixo. Mas esses dias agora, 3, 4 dias, eu tenho dormido cedo. Tenho dormido cedo e acordado muito cedo. E quando foi hoje pela manhã, eu acordei com esse texto no meu coração. E eu entendi que era algo muito espiritual. Eu acordei com esse texto que nós vamos ler agora. E aí só vinha na minha mente assim, ó: é tempo de voltar. É tempo de voltar. E sempre quando Deus nos dá uma palavra assim, que é muito revelada, eu fico assim o dia todo. Eu não sou de sentar e ficar anotando um montão de coisa, não. Eu vou recebendo e Deus vai fazendo eu arquivar dentro da minha mente. E aí depois eu anoto algumas coisinhas, porque nós somos seres humanos. E aí no decorrer do dia, Deus foi me transportando para alguns outros textos, que nós vamos compartilhar com você nessa noite. Mas a palavra que batia no meu coração e na minha mente, eu acordei com essa palavra, é tempo de voltar. E aí o Senhor me deu esse texto, que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 15, eu acordei com esse texto, versículo 18, aonde diz assim: eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu acordei com esse texto no meu coração, e eu entendi que Deus queria falar isso conosco nessa noite. O texto do filho pródigo. E interessante que eu conheço esse texto de cor e salteado. Só que eu acordei e na minha mente a palavra não era levantarei. A palavra que vinha na minha mente era eu voltarei. E aí eu falei assim: será que eu estou na Bíblia? Aí eu fiquei na dúvida, mesmo conhecendo o texto há tanto tempo. Aí eu voltarei, ou eu me levantarei. Aí eu fui para a Bíblia. Mas eu acordei com esse texto, mas a palavra não era me levantarei, era eu voltarei. E aí eu fui entendendo que Deus queria tratar comigo e contigo nessa noite. Queridos, nós seres humanos, nós temos o poder de tomar decisões. Eu e você temos o poder de tomar decisões. E eu chamo as decisões que nós tomamos de caminhos. São caminhos que nós decidimos percorrer na nossa vida. Você decide com quem você quer se casar. Você decide o que você quer ser. Você decide como você quer comprar ou fazer a sua casa. Nós somos seres humanos que conduzimos as nossas vidas tomando decisões.
Só que, dentro das decisões que nós tomamos, e essas decisões também podem ser chamadas de atitudes, elas muitas vezes, ou quase sempre, todas as decisões que nós tomamos, elas vêm acompanhadas de consequências. Elas vêm acompanhadas de consequências. Ou seja, se nós tomamos decisões ou seguimos caminhos bons, as consequências serão boas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então, os caminhos que nós escolhemos ou decidimos seguir, eles também serão acompanhados de consequências. O grande problema é que muitas vezes o ser humano, ele toma decisões equivocadas. O ser humano, ele decide trilhar caminhos equivocados. E como eu falei, junto com esses caminhos vêm as consequências. O grande problema é que, diante das escolhas que nós tomamos ou decidimos para as nossas vidas, nós não temos como nos livrar das consequências, mas muitas vezes, algo chamado orgulho nos impede de voltar. É igual você pega um caminho e você está vendo que o caminho não está legal, o caminho ele está com alguns obstáculos, tem espinho, tem dificuldades, mas muitas vezes nós queremos permanecer na decisão que nós tomamos, nós queremos permanecer no caminho que nós decidimos trilhar, mesmo as consequências sendo severas, mesmo as consequências trazendo resultados trágicos. Tem muitas pessoas que por causa do orgulho não querem voltar, querem continuar mesmo que as consequências sejam pesadíssimas. Mas eu quero crer que quando o Senhor me impulsionou a trazer essa palavra, é porque Ele quer gerar em nós o desejo de querer voltar. O desejo de querer voltar. Talvez esse caminho que você começou a percorrer, que está trazendo tantos resultados negativos para a sua vida, e você talvez por causa do orgulho, você não quer voltar. Mas eu entendo que Deus quer tratar conosco hoje, e Ele está falando comigo e com você. É tempo de voltar. Irmãos, dentro da ótica de Deus, é claro que seria muita prepotência da minha parte querer entender a ótica de Deus. Quem sou eu para querer entender a ótica, a visão de Deus? Mas a Bíblia me dá condição e embasamento para entender que dentro da ótica de Deus, muitas vezes Ele permite uma trava na humanidade. Ele permite uma trava na sua criação. É como se Ele permitisse situações, mesmo sem aprovar, para nos dar um start. É como se Ele estivesse nos dando um start com determinadas situações. Queridos, eu vejo o momento que nós estamos vivendo hoje como um start para a humanidade. Para a humanidade entender, calma aí, qual é o caminho que nós estamos indo? É esse? Deus está falando assim, ó, então é tempo de voltar. Porque o caminho não está legal. Porque o caminho está conduzindo para algo cada vez mais drástico. E aí, queridos, eu entendo que para o ser humano
decidir voltar, é preciso humildade. Porque a humildade, ela quebra o seu eu, ela quebra o seu orgulho, ela quebra a sua e a minha prepotência. A humildade nos faz se colocar nas mãos de Deus, não como o Senhor das nossas decisões, mas a humildade nos faz nos colocarmos nas mãos de Deus, dizendo: eu sou falho, eu sou pecador, as minhas decisões muitas vezes são decisões erradas, mas eu me coloco nas tuas mãos, para, se o Senhor permitir, eu quero voltar. Tem um louvor que diz assim, é muito antigo: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Requer humildade, requer sensibilidade. E aí Deus me deu alguns textos para nós entendermos. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo, mas Ele quer falar principalmente com 3 grupos de pessoas específicas nessa noite. Primeiro grupo é justamente o texto que nós lemos. É o grupo daqueles que decidiram trilhar um caminho. Qual o caminho? O caminho que eu vou trilhar? Eu vou sair da casa do Pai. Porque essa parábola, ela conta a história do filho pródigo. O filho que estava na casa do pai, comendo do melhor na casa do pai, usufruindo da comunhão com o pai, usufruindo da alegria de ter o irmão do seu lado, mas ele agora, ele decide, ele toma uma decisão. A decisão que ele toma, qual foi? Pai, eu não quero mais estar na sua presença. Pai, eu não quero mais estar na sua casa. Eu vou largar tudo. Talvez seja com você que Deus esteja falando nessa noite, com esse primeiro grupo de pessoas. Talvez você decidiu sair da casa do Pai. Talvez as consequências já estão vindo. Você já percebeu que as consequências das suas decisões, elas já estão chegando. E o inimigo faz de tudo para você não ser humilde, para entender que essa decisão foi equivocada. Mas hoje, maior do que o inferno, maior do que o diabo, é o poder do Espírito Santo trabalhando no seu coração e dizendo: meu filho, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Ele decide sair da casa do pai. Ele decide abandonar tudo. Talvez seja com você que eu estou falando nessa noite. Aí eu vou começar a entender por que eu acordei com essa palavra no meu coração. Você, por causa dessa quarentena, já está desanimado, já está dizendo: eu não quero mais saber de igreja não, eu já estou há tanto tempo sem ir para a igreja, eu não quero mais saber de culto não. Acabar essa quarentena, eu vou voltar para a balada, eu vou voltar a beber, ou talvez já até voltou a beber, ou talvez você diz: agora eu vou voltar a viver minha vida que eu levava. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. As suas decisões virão acompanhadas de consequências. Talvez você já saiu da presença do Pai há muito tempo, mesmo sem tomar a decisão de voltar para o mundo, mas o Espírito Santo está dizendo: é tempo de voltar. O filho sai, e quando o filho sai, como eu falei, as decisões, elas vêm acompanhadas de consequências. As consequências começam a vir. Na parábola,
a Bíblia diz que ele começa a esbanjar tudo. O dinheiro acaba. Os amigos o abandonam. Ele fica sozinho. Não tem comida. Vai trabalhar cuidando de porcos. Mas a crise é tão grande que ele deseja comer a comida dos porcos. E o dono dos porcos não deixa ele comer enquanto não acaba o trabalho, para receber o seu dinheirinho. Porque a Bíblia diz que ele desejava comer, mas ninguém dava nada. E aí, é a hora que Deus dá aquele start no ser humano que toma decisões equivocadas e erradas, que começa a trilhar o caminho errado. Percebam que só quando a crise ela aumenta, é como se Deus estivesse permitindo algumas coisas para que o start fosse acionado. O start foi acionado, e a Bíblia diz que ele cai em si. Ele chega a uma conclusão. A Bíblia vai dizer, queridos, que os deuses deste século, ou seja, Satanás e seus demônios, ele cega o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Aquele rapaz na parábola estava cego, porque ele estava perdendo tudo, e em momento nenhum ele decidiu voltar. Mas chega uma hora que dá um start nele, e ele cai em si, e ele diz assim: que é isso? Olha o meu estado, olha onde eu estou, olha o que eu era e olha o que eu sou agora, olha onde eu estava um dia, olha onde eu estou agora, olha o estado de miséria que eu me encontro agora. Aí ele toma uma decisão, porque nós somos seres humanos, dotados de poder de decisão. O mesmo poder de decisão que fez ele trilhar o caminho errado, e vieram as consequências. Agora Deus permite muitas coisas ruins acontecer com ele, para que um start na vida dele fosse acionado. E ele diz: lá na casa do meu pai, os empregados vivem muito melhor do que eu estou vivendo agora. E olha onde eu estou. Ele se lembra da onde ele esteve um dia. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo acione o start da sua vida, e você volte a se lembrar quando você um dia esteve na casa do Pai. Aleluia. Quando um dia você orou, quando um dia você pregou, quando um dia você estava em comunhão na igreja, quando um dia você tinha prazer de evangelizar. Que nesta noite o Espírito Santo acione o start da sua vida, e você sinta falta do lugar que você já esteve um dia. E aí quando a saudade aperta, eita, meu Deus, quando a saudade aperta, esse jovem toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou voltar. Voltar para onde? Vou voltar para a casa do Pai. Deus quer falar com pessoas hoje que saíram da casa do Pai, mas Deus está dizendo para você: é tempo de voltar. As coisas estão apertando para o seu start ser acionado e você voltar para a casa do Pai. Outro grupo de pessoas específico que Deus quer tratar nessa noite está lá no Evangelho de Lucas. Abra lá comigo. Pedi para você manter aberto, não sei se você abriu, manteve aberto. Capítulo 24, versículo 33 apenas, que diz assim: aleluias, que essa hora possa estar se manifestando nesta noite na sua vida. Versículo 33 do capítulo 24
diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Vou ler novamente. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. É com esse segundo grupo de pessoas que Deus quer tratar nesta noite também. Que grupo de pessoas são esses? O texto que nós acabamos de ler vai falar a respeito de 2 discípulos de Jesus Cristo, que estão agora vivendo uma grande crise. Por quê? Porque Jesus acabara de morrer. E junto com a morte de Jesus, uma aparente derrota, veio a frustração, veio a decepção no coração desses discípulos. E a ordem direta de Jesus para aqueles discípulos e para os outros que estavam em Jerusalém foi esta: permaneçam em Jerusalém, porque é lá que vai começar a história da igreja. Permaneçam em Jerusalém. Só que em Jerusalém, nesse tempo, estava havendo perseguição. Em Jerusalém, nesse tempo, os discípulos precisaram estar no anonimato, escondidos. E é com esse grupo de pessoas que Deus quer tratar nesta noite. Pessoas que já são discípulos de Jesus. Pessoas que já tiveram um relacionamento com Jesus, receberam um chamado de Jesus, mas estão abrindo mão do seu chamado. Estão abrindo mão da missão que Jesus te entregou. Esses homens, eles tinham um dever, que era permanecer em Jerusalém, porque o Espírito Santo viria sobre todos ali. Mas não, a decepção fez com que eles decidissem tomar uma decisão. Qual decisão? Vamos rumo a Emaús, uma cidade que não é conhecida, uma cidade onde não era o foco principal da história da igreja. O fato deles estarem decidindo ir para Emaús, sabe o que significa? Eles estavam abrindo mão daquilo que Deus investiu na vida deles. É com você que eu quero falar. Você que está querendo abrir mão daquilo que Deus te entregou. Você que está querendo abrir mão do seu chamado. Você que está querendo abrir mão de um ministério. Você que está querendo abrir mão do ID de Jesus. Por causa da crise. Por causa da perseguição. Por causa da decepção. Por causa do anonimato. É com você que Deus quer tratar nessa noite. Eles tomam uma decisão. Vou para Emaús. Eu não quero saber mais de Jerusalém, não. Eu só me decepcionei em Jerusalém. O que eu já ouvi de história de pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não quero mais me envolver em nada na igreja, não. Porque o que eu já me decepcionei na igreja com o ministério, o que eu já me decepcionei com pastores, o que eu já me decepcionei com pessoas na igreja, eu não abandonei a fé, não. Eu só quero ficar sentadinho no meu lugar. Não quero mais fazer nada na igreja. Eu já me envolvi muito. É com você que Jesus está dizendo nessa noite: é tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de voltar para Jerusalém. E aí, meu irmão, eu acho isso aqui lindo, esse texto para mim. A Bíblia, ela tem muitos textos especiais para mim.
Mas esse texto aqui, ele tem uma particularidade. Sabe por quê? Porque eles desistiram. Aleluia! Estão indo a caminho de Emaús. Jesus já tinha morrido, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles agora abrem mão de tudo, abrem mão de Jerusalém, abrem mão de tudo. E eles dizem assim: vamos embora daqui, estou decepcionado. Vamos sair de Jerusalém, ficar em Jerusalém nada, ficar na igreja nada, e fazer obra de Deus nada. É só decepção. Irmãos, se eu fosse olhar para as decepções que eu já sofri como pastor, como obreiro, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas sabe por que nós não desistimos? Porque, meu irmão, o homem pode me decepcionar, pessoas podem me decepcionar, mas aquele que me chamou e investiu na minha vida, ele não me decepcionou e nem vai me decepcionar. O homem pode ter te decepcionado, pastores podem ter te decepcionado, situações podem ter te decepcionado, mas Jesus, aquele que te lavou com o sangue dele, aquele que te libertou, aquele que investiu em você, te deu dons, te deu talentos, esse não te decepciona. Eles abrem mão, vão embora, larga tudo. É com você que Deus quer falar hoje, que já largou algumas coisas importantes que Deus te entregou, já largou o ministério. É com você que está aí do outro lado, que está dizendo assim: eu não vou mais pregar nunca mais. É com você. Você pode ter desistido. Você pode ter tomado a decisão de ir embora, de abrir mão. Alabassuri cantalaia. Mas Jesus, ele não desiste de você. Jesus ressuscita, que ele podia encontrar os que estavam em Jerusalém, mas ele vai atrás daqueles que estavam indo embora. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? O poder da decisão está nas minhas e nas suas mãos. Mas isso não impede que Jesus continue ao seu lado, esperando uma decisão de voltar. O filho tomou a decisão de sair da casa do pai, mas o pai continuava esperando a volta do filho. Sabe por quê? O pai não tinha desistido do filho. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús desistiram de Jerusalém, desistiram de ser discípulo, porém Jesus não desistiu deles. O poder da decisão estava na mão deles, mas Jesus vai até eles, não para obrigá-los a voltar, mas simplesmente para mostrar para eles que o fato deles terem desistido não fez com que Jesus desistisse deles. Sabe o que eu quero dizer para você? O fato de você ter desistido, Satanás está dizendo para você assim: não volta mais não, porque você desistiu, você fraquejou, você se entregou. Satanás está dizendo: agora, o que você vai fazer? Vai voltar? Meu irmão, não dê ouvido ao inimigo, porque Jesus, ele não desiste de você. Se ele investiu no seu ministério, é porque ele sabe que ainda pode contar contigo. Oh, foi igual Pedro, irmão. Pedro voltou a pescar, porque ele tinha desistido de tudo. Mas lá na beira da praia, quem estava esperando ele? Jesus. Um peixinho lá preparadinho para ele. Sabe por quê, meu irmão? O fato de você ter desistido não foi o bastante para Jesus desistir de você. Eu quero repetir essa frase. O fato de você ter desistido
não foi o bastante para Jesus desistir de você. Jesus aparece lá no caminho. Eles estavam tão cegos espiritualmente, que Jesus aparece para eles, começa a conversar com eles no caminho de Emaús. Eles questionam Jesus e perguntam: você é peregrino na cidade? Será que só você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus conversando com eles, eles não estavam vendo Jesus. Os olhos estavam fechados. Porque as pessoas, quando desistem de um chamado, começam a enfrentar uma cegueira espiritual, ao ponto de não entender os detalhes que estão à sua volta, o atraindo para voltar. E Jesus não desiste deles, continua conversando. Chega na aldeia. Jesus entra na casa. E aí, na hora de partir o pão, Jesus pega o pão. O mistério é muito forte. A maioria das pessoas que desistiram, Jesus apresentou pão. Aleluia. Foi assim com Elias. Desistiu. O anjo apareceu com pão e água. Foi assim com Pedro. Na beira da praia, tinha lá o alimento. E foi assim com o discípulo no caminho de Emaús. Entram em casa, pega o pão, e quando parte o pão, aleluia, sabe por quê, meu irmão? O pão representa alimento. A pessoa que desistiu, Jesus está entendendo que para ela voltar, ela precisa de alimento. É por isso que nesta noite você podia estar ouvindo muita coisa. Você podia estar vendo Fantástico. Você podia estar vendo qualquer outro programa na televisão. Você podia estar vendo Largados e Pelados. Você podia estar vendo um montão de coisa. Mas você, sem entender, está ouvindo uma palavra. Sabe por quê? Jesus está te alimentando. Porque está dizendo para você: é tempo de voltar. O alimento. Quando ele corta o pão, abençoa o pão, versículo 31 vai dizer: os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas aí ele desapareceu. Sabe por quê? O fato dele não desistir de você não vai fazer com que ele tome a decisão por você. Ele estava ali ao lado simplesmente para mostrar para eles que a decisão de ir para Emaús era uma decisão equivocada, era um caminho errado. Quando ele desaparece, versículo 32 diz assim, ó: disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse é o desejo do meu coração e é a minha oração por aquele que está ouvindo essa palavra. Que o fogo comece a arder novamente no teu coração, e você comece a sentir um fogo queimando, o desejo de estar na presença do Eterno, que a glória comece a encher a sua casa nesta noite, que o fogo comece a queimar em você nesta noite, e você possa dizer: eu não quero mais ir por esse caminho, eu vou voltar. Aí lá no versículo 33, ele chega a uma conclusão. Qual a conclusão? Vamos voltar para Jerusalém.
Vamos voltar para o plano original. Vamos voltar para o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Vamos voltar para a comunhão dos discípulos. Vamos voltar para o meio do fogo. Vamos voltar para o chamado. Vamos voltar para o ministério. Deus está dizendo contigo nessa noite: é tempo de voltar para o ministério. É tempo de voltar a pregar. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a jejuar. É tempo de voltar a fazer o que Deus entregou na sua mão para fazer. E em último lugar, Salmos 51. Deus quer falar com esse grupo de pessoas também, que tomou decisões, e junto com as decisões vieram as consequências. É com você também que Deus quer falar nessa noite. Capítulo 51, versículo do 10 ao 13. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me. O que ele está dizendo? Torna o quê? Torna o quê? A dar-me. Isso significa que um dia ele teve, só que por decisões tomadas, ele o quê? Perdeu. Só que agora em oração, ele está dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus o quê? Os teus o quê? Caminhos. Aleluia. E os pecadores a ti se converterão. Esse salmo é um salmo de Davi. Salmo este depois que ele havia pecado com Betseba. Ele havia adulterado. O profeta Natan aparece para Davi, condena o pecado dele, e também fala para ele as consequências que viriam por causa do pecado de Davi. E eu entendo que, e é com esse grupo de pessoas que Deus quer falar também nessa noite, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi derrubava gigantes. Davi era uma bênção. Porém, Davi era ser humano. Era homem, como eu e você. E como homem, ele fraquejou e pecou. E ao pecar, ele toma uma decisão. E junto com a decisão vem o que eu falei? As o quê? As consequências. Ele peca. Ou seja, ele toma uma decisão. Ele trilha o caminho. Qual o caminho? Eu vou pecar. E quando ele trilha esse caminho, ele começa a perder a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, porque a Bíblia vai dizer
que o pecado, ele separa o homem de Deus. Quando ele decide pecar, ele está trilhando um caminho que poderia ser um caminho sem volta, porque tem pessoas que pecam e entram num caminho sem volta, não porque Deus não quer que essas pessoas voltem, porque o poder da decisão está em suas mãos. E um paralelo com Davi é só você estudar a história de Saul, que foi um rei antecessor a Davi. Ele peca, só que ele não decide voltar. Ele prefere continuar trilhando um caminho de pecados, e o final dele foi trágico. Porém, Davi, ele peca, e quando o pecado dele é condenado, a Bíblia vai dizer, o Salmo 51, ele retrata muito bem o coração de Davi. Ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Olha, eu pequei, e ao pecar, eu saí da sua presença. Ao pecar, eu quebrei uma aliança que eu tinha com o Senhor. Ao pecar, ele estava dizendo, eu perdi tudo aquilo que eu havia recebido de Deus. Porém, Davi, ele toma uma decisão. Qual decisão? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. O pecado separa Davi de Deus, porém ele toma uma decisão. Qual a decisão? Eu me separei de Deus, eu me divorciei de Deus com o pecado, porém eu quero voltar para Deus. E a oração dele é clara, ele diz assim, olha, Deus, coloca um novo coração em mim, me dá um espírito reto. E ele pede, não me lances fora da tua presença. Sabe o que ele estava dizendo? Eu pequei, mas eu não consigo ficar longe da tua presença. Eu pequei, mas eu não me vejo longe de ti. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado com esse sentimento. O sentimento de reconhecer que não consegue viver longe desse Deus. Ele estava dizendo, olha, não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu pequei contra ti, eu pequei. Mas ele vai dizer, não me jogue fora da tua presença. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não quero sair, eu quero voltar. Eu pequei, eu saí da tua presença, mas eu não quero ficar longe da tua presença, eu quero voltar. E a oração dele é uma oração de quem quer voltar. E ele diz, não retires de mim o teu espírito. E ele vai dizer, torna a dar-me. Ou seja, eu quero voltar a viver o que eu vivi com o Senhor antes. Eu quero voltar a ser o que eu era. Uma das armas do inferno e de Satanás é quando o homem peca, ele joga um sentimento de culpa tão grande no coração do homem, para que o homem nunca mais se volte para Deus. Mas você que está aqui ouvindo essa palavra, eu não sei o que você fez, eu não sei qual é o seu nível de pecado, porém eu quero dizer uma coisa para você, assim como Davi teve a oportunidade de voltar, você tem a oportunidade de voltar hoje. Faça uma oração sincera com Deus, como Davi fez, e diz, Senhor, torna a dar-me a alegria de estar na tua presença e viver a sua salvação. E aí lá no versículo 13, e eu vou terminar aqui, ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus o quê? Os teus caminhos. Só pode ensinar quem voltou pro... Você pode ensinar o caminho para alguém que você não conhece?
É claro que não. Ele estava dizendo: eu quero voltar, porque depois que eu voltar, eu passei pelo caminho errado. Eu trilhei um caminho de perdição, mas como eu voltei, agora eu tenho experiência para ensinar quem está fora do caminho, e eu vou ensinar a trilhar o seu caminho. Oração de quem quer voltar. Oração de quem quer voltar. E eu termino aqui. Fique de pé, aí na sua casa, se você puder, que a gente vai orar. Pastor, como consequência das minhas decisões, por trilhar caminhos ruins, caminhos que nós tratamos aqui nessa noite, vem consequências muito ruins. Porém, todas as nossas decisões são acompanhadas de consequências. Qual é a melhor e maior consequência de quem decide voltar? Sabe qual é a melhor e maior consequência? É Deus te dar a oportunidade de recomeçar. E aí eu abranjo não apenas esses 3 grupos de pessoas. Eu vou abranger a todas as pessoas que por algum motivo tomou uma decisão equivocada. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja em relação à igreja. Você chegou a uma conclusão: eu tomei decisões equivocadas, estou sofrendo as consequências. Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de voltar. E como consequência, para quem volta, Ele te dá a oportunidade de recomeçar. Isso significa que seu casamento pode recomeçar. Isso significa que o seu ministério pode recomeçar. Isso significa que a sua família pode recomeçar. Isso significa que o seu ciclo de amizade pode recomeçar. Sabe por quê? Porque aquele que decide voltar, voltar para onde? Voltar para o centro da vontade de Deus. Deus dá a oportunidade de recomeçar. Começar tudo de novo. Aqueles discípulos decidiram recomeçar em Jerusalém. O filho pródigo decidiu recomeçar na casa do pai. Davi decidiu recomeçar nos braços de Deus. E você que está aí na sua casa, dá aqui os pedidos de oração. Quem sabe não é a noite que você precisa voltar. Primeiro grupo que eu tratei: você que saiu da presença de Deus, saiu da casa de Deus. Volta para Jesus hoje. Volta para a casa de Deus. Pastor, mas a casa de Deus não está podendo abrir. Não, a casa de Deus é você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. As paredes vão ficar. A verdadeira igreja é aquela que, independente da igreja estar aberta ou não, está adorando e servindo a Deus. Volta para a casa de Deus hoje. Volta para a presença de Deus hoje. Você, segundo grupo, que estava abrindo mão do seu ministério, já abriu. Decida voltar hoje. É tempo de voltar. E em último lugar, você pecou, como Davi pecou, estava sem forças para voltar, mas hoje o Espírito Santo está te dando forças para voltar. Volta, filho, volta para casa, muito linda, esperando. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você.
Pai. Aleluia. Ele não vai te pegar na mão para voltar, não. Mas Ele está lá te esperando. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Volta para casa do Pai hoje. Para você que abriu mão do seu ministério, volta a amar aquilo que Deus te entregou nas suas mãos. E cante assim, ó: investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Te peguei. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Que você possa fazer essa oração hoje. Volta e diz: pode investir em mim, Jesus. E para você que pecou, abriu mão de tudo, faça essa oração hoje. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Aleluia! Glória a Deus! Toma posse dessa palavra. Volta, volta, volta para o plano original que Deus estabeleceu para os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Se você pode, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Fizemos igual no estádio de futebol. Você está ouvindo um glória a Deus aí? É porque nós botamos aqui uma gravação aqui para dar um negócio aí. Estou brincando, tem um povo abençoado aqui. Poucas pessoas, cumprindo a norma de exigência, de distanciamento. Todo mundo de máscara aqui. Mas também tem muita gente não. Deixa eu contar aqui. Tem 3, 5, 7, 8, 9, 10... fora que os irmãos aqui do louvor, tá bom? Você está ouvindo um glória a Deus aí, mas dá um glória a Deus aí na sua casa. Vamos orar. Glória a Deus. Tá aqui, ó, alguns pedidos de oração. A hora passa, estou na igreja, eu me sinto na igreja aí, 8h38, estou me sentindo na igreja mesmo. Pedido de oração: Marlúcia pede para orar por Maria Elia, Diogo família, Lede família,
Zé Carlos, José Carlos pela família, Fábio família, Cristina Passos pelo filho Jonatas e a mãe Maria do Carmo, Rita, família e saúde, Ana Paula Severo, família e irmãs, Valdeia pede pela saúde de Raquel Braga, Walter e Ivanilde pede oração por eles, filhos, e também pela nossa irmã Wanda, oração por David Gomes, está aguardando uma cirurgia na coluna, oração pelas enfermeiras Érica, Beth, Alessandra e Eliane, que estão com Covid. Roseli pede oração pela irmã Rúbia, que está fazendo quimioterapia, e a Dirce pede por ela e pela família. E também hoje está completando o aniversário de casamento, Angélica e Jefferson, pede para orar agradecendo. Nós vamos aqui fazer uma oração, pedir evangelista Pedro para fazer uma oração por esses pedidos, e logo após eu vou consagrar água para nós terminarmos a nossa live. Pode orar, evangelista Pedro. Amém. Feche teus olhos aí. Coloca diante do Senhor teu pedido de oração. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, que essa palavra gere frutos em nós. Queremos nesse momento, Pai, te pedir e interceder por cada pedido de oração que foi feito aqui, Senhor, cada pedido colocado no grupo da igreja, cada pedido colocado na live, Senhor, ainda aqueles pedidos que não foram colocados, mas que o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe daqueles que estão necessitando nesse momento de uma provisão sua, de uma cura. O Senhor sabe daqueles que estão passando por momentos difíceis, o Senhor sabe daquele que precisa de uma provisão financeira, o Senhor sabe, Senhor, e conhece cada necessidade de cada filho teu, que nesse momento está colocando diante do Senhor, diante do teu altar, diante da tua presença. O Senhor é um Deus que é bom em todo tempo. O Senhor olha para nós. A sua mão não está encolhida, a sua mão está erguida e disponível para nos abençoar. Libera os céus, Senhor, abre os céus sobre nós nessa noite. Derrama bênçãos, Senhor Deus, sobre o teu povo. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar cada pedido de oração, cada coisa que os seus filhos estão colocando diante de ti. Eu não conheço, mas o Senhor conhece todas as coisas. Nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Pega a sua água aí, para nós consagrarmos a Deus. Pai, eu quero nesse momento consagrar essa água que esse irmão com fé pegou e colocou ao seu lado, que o Senhor possa consagrar pela fé em teu nome esta água, para que a pessoa que beber dessa água, se ela está enferma, seja curada, se ela está precisando de libertação, ela seja liberta, se ela está precisando de paz, que a paz possa reinar, e que o Senhor possa fortalecer a cada um dos meus irmãos. É a nossa oração que nós te fazemos, no poderoso nome de Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém, e que Deus te abençoe. Uma ótima noite para você, que a paz do Senhor esteja contigo, com a sua casa e com a sua família. Até terça-feira, estaremos juntos, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.